What's your favorite scary movie? Antes de termos a torre, nós tínhamos um túnel. Antes de termos a Iris, nós tínhamos a Vanessa. Antes de termos uma família, nós tínhamos os primeiros socorristas. Nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo o que foi vazado até o momento sobre o roteiro original de Premonição 6 que foi descartado. Então venham conhecer tudo sobre a história, a visionária, a premonição inicial, os sobreviventes, as mortes, o clímax e o final do filme original. E depois eu quero saber se vocês gostaram ou não, galera. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês, caso ainda não me conheçam. Meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga, onde eu trago muitas curiosidades, rankings, teorias, revisito filmes e muito mais sobre o mundo do terror. Então bora conhecer a história original de Premonição 6 no nosso quadro Sequências Perdidas. O roteiro original é datado de 2019 e foi escrito pelos roteiristas Marcus Dunstan e Patrick Melton, os mesmos responsáveis pelos roteiros de Jogos Mortais 4, 5, 6 e 7. E o filme originalmente iria se passar no mundo dos primeiros socorristas. A visionária original seria Vanessa, que voltou recentemente a trabalhar como paramédica depois que a sua trainee, a Gina, morreu durante uma ação emergencial. Quando viciado em drogas, o Jackson atirou nela, fugiu da cena e nunca foi capturado. Depois então temos uma passagem de tempo e assim a Vanessa retorna ao seu trabalho. E o primeiro trabalho que ela precisa fazer é sobre um túnel subterrâneo com um trânsito intenso que está prestes a desabar. O motociclista ele causaria o desabamento do túnel após quase ser atingido por um caminhão. Guarda essa informação, viu, galera? É importante. Mas esse desabamento acaba se tornando, obviamente, que, galera, a premonição da Vanessa. E ela, obviamente, consegue impedir o acidente de acontecer e salvar algumas pessoas. Nesse então, temos alguns sobreviventes, como a própria visionária, obviamente, o seu amigo e supervisor Taylor, o policial Jerry e a sua parceira policial Rachel, os bombeiros Frank e Anthony e os civis Grant e a sua namorada Rita. E nisso então temos as mortes do filme. Um personagem tem a sua cabeça esmagada por uma TV. Estou de pânico aqui, né? Outro personagem é esmagado pelas arquibancadas da escola, o que é uma morte bem legal, bem interessante. Mas esse aqui é o mais legal de todos, galera. Um personagem ali é morto por uma porta giratória, que apresenta um mau funcionamento. Ele tenta mover aquelas portas, mas uma das mãos então acaba ficando presas ali na porta e ele tem os 4 dedos decepados. Nossa, que dor! E depois então a porta giratória começa a se movimentar. Quando ele está prestes a sair da porta mais uma vez, a outra mão fica presa e perde todos os seus dedos. Nossa, coitado, ficou sem dedo praticamente ali, né? E ali ele luta contra essa porta giratória e quando ele consegue finalmente sair dessa porta, simplesmente ele é atropelado por um caminhão. Isso aqui é muito premonição. Você acha que um personagem vai morrer de uma forma, acaba morrendo de uma outra completamente diferente. E o mais interessante é que em Premonição 6, essa morte iria ser mantida ali no personagem da Darlene. Se vocês viram o trailer, lembram dele, a gente consegue ver uma cena em que a Darlene fica com a cabeça presa numa porta giratória. A Darlene é a mãe da protagonista, a Stephanie. Mas, mais uma vez, essa cena de morte ou quase morte foi descartada do filme, até mesmo na sua versão final. Mas voltando para as outras mortes, um outro personagem é esmagado por uma árvore e o último é morto por uma explosão no quartel dos bombeiros e o corpo dele queimado ali é arremessado para longe e atinge o para-brisa do carro dos personagens principais enquanto eles estão chegando ali no local, com certeza para poder avisar ele que ele iria morrer, mas chegaram tarde demais, né?
Mas, como todo filme da franquia Premonição, nós temos 3 sobreviventes, o trio finalista que vai até o final do filme. Dessa vez nós temos a Vanessa, o Taylor e o Jerry. E aí então que entra o clímax do filme com o plot twist gigantesco, galera. No fim do filme, então, chegando ali no 3º ato, esses 3 personagens descobrem que, olha só, falei para vocês prestarem atenção, o motociclista que causaria o acidente do túnel, na verdade é o Dorgado que matou a trainee da Visionária, o Jackson. Lembram dele? Depois que ela e os sobreviventes descobrem isso, eles então resolvem matar o Dorgado, que agora está na reabilitação, e ele é um filho de um ricaço ali, então obviamente sai impune de tudo, né? Mas quando eles chegam na clínica, capturam Jackson, a Vanessa muda de ideia. E o Taylor também, que acha que a ideia simplesmente é louca. Mas o Jerry, né, ele próprio, ele enlouqueceu por conta da lista da morte e diz que eles precisam entregar o Dorgado para a própria morte, para eles se salvarem. E nisso ele começa a ameaçar a matar a própria Vanessa e colocar a culpa nela pela morte do Dorgado, caso ela não ajudasse com o seu plano de matar o Jackson. Mas, mesmo assim, a Vanessa rejeita e Taylor e Jerry começam a brigar ali naquela cena, o que acaba se tornando então uma luta física pelos corredores ali do centro de reabilitação, até que acidentalmente, no meio da briga, uma arma dispara e atinge o Jackson, mas a Vanessa ali consegue ajudá-lo. A briga então vai escalonando cada vez mais, Taylor e Jerry acabam quebrando uma janela, caindo dela, e depois de se recuperarem da queda, a luta braçal continua, mas tem uma tempestade chegando, até que um raio cai numa árvore e um tronco atinge Taylor e o esmaga. O Jerry então volta para dentro do prédio para matar a Vanessa e o Dorgado, mas assim, uma coisa esquisita aqui, galera. Uma arma ali cai no chão, atira na cabeça dele, matando então o Jerry. Uma outra arma ali dispara do nada e a Vanessa salva novamente ali o Dorgado. Nisso então, no meio dessa confusão toda, o Dorgado ele pede desculpas pelas suas ações, mas finalmente acaba sendo preso. Meses então se passam, Vanessa está almoçando com sua mãe ao ar livre em um restaurante, até que umas crianças atravessando a rua quase são atropeladas ali. E Vanessa, vendo aquela cena, vai tentar ajudar as crianças, mas elas estão simplesmente bem. Mas, do nada, um caminhão de cimento ele perde controle e sai em disparada pela rua abaixo, atropelando as pessoas e quase atinge a mãe da Vanessa, que ela consegue salvar ali no último minuto. Até que ele bate no restaurante onde elas estavam, mas um poste de luz que foi atingido pelo caminhão acaba caindo e esmaga a cabeça da Vanessa na frente da mãe dela. Nossa, coitada da mãe, né? Ver a filha morrendo assim na frente dela, nossa, pesado, né? Mas assim, galera, sinceramente, quando eu ouvi essa ideia dos primeiros socorristas, lá em 2019 mesmo, eu achei muito boa e realmente muito promissora. Porque assim, esses profissionais sempre lidam com a vida e a morte, principalmente em casos de grandes acidentes em que as escolhas deles podem salvar ou matar pessoas. Então seria muito interessante um filme da franquia Premonição que também lida com a vida e a morte se passando nesse mundo dos primeiros socorristas. Isso poderia trazer uma dinâmica diferente, um debate profundo sobre o trabalho deles e como exatamente eles iriam lidar com a própria morte, porque eles salvam vidas. Mas será que eles poderiam conseguir salvar as suas próprias vidas? Qual é o ponto de vista deles em relação à morte? É algo realmente corriqueiro na vida deles, mas o que eles achariam da ideia da própria morte como uma entidade onipresente indo atrás deles um a um? Gente, isso aqui é um tema extremamente promissor que geraria assim, muitos questionamentos, sabe? Teríamos paramédicos, policiais, bombeiros no filme,
Mas, assim, eu acabei mudando de ideia depois que esses detalhes do roteiro vazaram. Eu já não gostei muito porque, assim, eu achei raso pelas informações que nós temos. As mortes muito parecidas uma com a outra. Um monte de gente sendo morta esmagada por alguma coisa, um monte de atropelamento, um monte de caminhão na história, muito repetitivo, nada criativo. E esse final também, muito confuso e achei ruim. Assim, se eles tivessem pego esse roteiro, passasse por vários rascunhos, polisse essa ideia, talvez seria um filme muito bom. Mas e vocês? Gostaram ou não gostaram desse roteiro? Mas então, Breno, me responde uma coisa. Por que esse roteiro foi descartado? Então, como eu falei para vocês no início do vídeo, esse roteiro era datado de 2019 e logo em seguida, em 2020, chegou o que, galera? A pandemia. Então, a pré-produção do filme simplesmente ficou paralisada. E em 2021, sem mais nem menos, 2 roteiristas novos foram contratados para escreverem um novo roteiro, a Laurie Evans Taylor e o Guy Busick. Curiosidade, o Guy Busick é responsável pelos roteiros de Pânico 5, 6 e agora Pânico 7, beleza? Mas depois, de um tempinho, acabou sendo revelado que o roteiro original foi descartado principalmente por eles não conseguirem escrever um final coerente para a história. Ou seja, até os próprios produtores então não gostaram do final desse roteiro e eu também não gostei. Mas o que vocês acharam desse roteiro? Se ele vazar na íntegra, galera, eu trago aqui para vocês completaço. Mas se quiserem também eu posso trazer no canal os roteiros originais dos outros filmes da franquia Premonição. Tem muitos roteiros interessantes aqui, galera. Então deixem um like de vocês, se inscrevam no canal. Tem muita gente assistindo aqui os vídeos e não estão se inscrevendo. Tô de olho em vocês. Então ajudem o canal, galera, a crescer, mais pessoas conhecerem meu trabalho e conhecerem também esses conteúdos que eu faço com muito carinho para vocês. Então até os próximos vídeos e comentem o que vocês acharam desse roteiro original de Premonição 6.